Vamos ouvir a palavra de Deus através do seu servo, pastor Gilmar. Só que eu vou pedir à irmã Josiane, que está aqui à frente, que ore pelo nosso pastor. Estenda as mãos para cá, vamos pedir a Deus que use a vida do seu servo. Senhor Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do pastor Gilmar, que o Senhor possa estar usando, capacitando a sua vida, que Ele possa, Senhor, nos transmitir a Tua palavra, Senhor, e que ela venha entrar aos nossos corações, Senhor, e que nós possamos tomar ela como prática nas nossas vidas, Pai. Que Ele possa ser usado por Ti nesta hora, Senhor, esteja com a sua vida, Senhor, a sua família, e que Ele possa, cada dia, Senhor, entregar tudo no Teu altar, Pai, no nome santo de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar mais uma série de mensagens, uma nova série de mensagens expositivas em livros da Bíblia. E o livro hoje será, que nós iniciaremos a partir de hoje, o do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas. Então, já vai abrindo aí na Bíblia Sagrada que está com você, para juntos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Jonas, um pequeno livro que está na seção mais para o final do Antigo Testamento, na seção chamada dos profetas menores, depois de Obadias, antes de Miqueias, um pequeno livro com 4 capítulos, mas um livro bem interessante, bem complexo, bem intrigante, e eu tenho certeza que ele vai falar aos nossos corações a partir de hoje. Lições de um profeta em crise. Este vai ser o tema desta nossa série de mensagens a partir de hoje, no livro do profeta Jonas. E hoje nós vamos fazer uma introdução, como estamos acostumados quando iniciamos nossas séries de mensagens, assim fizemos em Abacuque, em Tiago. Nós damos uma introdução para a gente conhecer o contexto, né, deste livro, conhecer os personagens principais, os temas principais, antes de nós mergulharmos, né, no texto em si. Então hoje nós vamos fazer uma introdução, mas também vamos refletir nos 3 primeiros versículos do livro de Jonas. E o tema também para esta noite é um chamado desagradável. Amém? Abriram aí? Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, vamos ler os primeiros 3 versículos, do 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém. Meus irmãos, algum de vocês já teve medo de dizer a Deus: eis-me aqui? Vou repetir a pergunta. Algum de vocês já tiveram medo de dizer a Deus: eis-me aqui? Talvez por uma sensação de incapacidade, um sentimento de falta de preparo, ou talvez com medo de receber um chamado desagradável, um chamado que não é do seu agrado. Talvez receber uma obra, uma missão, Deus pedir para você fazer algo que não era aquilo que você esperaria, que você gostaria. Eu, na minha experiência,
nos meus primeiros anos de fé cristã, eu tive medo de dizer para Deus, eis-me aqui. Sempre esse tema vem, né, nas pregações, nas mensagens, principalmente quando vão pedir para abrir lá em Isaías, capítulo 6, né? Mas eu tinha esse medo. E não era tanto pela sensação de incapacidade, de falta de preparo, era mais mesmo com medo de receber um chamado desagradável. Um chamado que não era algo que eu esperava ou que eu gostaria de realizar ou de ter que fazer da parte de Deus. Isso é o grande contexto do livro do profeta Jonas. O chamado de Deus que ele dá ao profeta, que aos ouvidos do profeta não soou muito agradável, pelo contrário, muito desagradável ao profeta. Esse é o grande contexto que nós vamos estudar, que nós vamos refletir no livro do profeta Jonas. Mas como hoje é uma introdução também, então nós vamos ver um pouco algumas questões introdutórias, vamos iniciar desta forma, para nós compreendermos o pano de fundo, né, todo esse contexto que rodeia aqui o livro do profeta Jonas. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta de Deus que nós não temos muitas informações sobre ele. Nós não vemos muitas vezes, além do livro do profeta Jonas, muitas informações, muitas citações. Apenas após o livro de Jonas, além do livro do profeta Jonas, apenas em 2 lugares, ou em 2 momentos, na verdade, nós podemos ver o profeta Jonas sendo citado. No Antigo Testamento, nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, onde mostra para nós o contexto histórico do profeta Jonas, a época em que ele viveu, aonde ele esteve, aonde ele realizou o seu ministério, e nós vemos também no Novo Testamento, Jonas sendo citado pelo Senhor Jesus, o único profeta aqui do Antigo Testamento, um dos poucos, né, na verdade, citado pelo Senhor Jesus. Nós vemos lá em Mateus capítulo 12, capítulo 16, também Lucas capítulo 11, e é interessante que essas citações de Jesus, do profeta Jonas, comprova para nós a historicidade, ou seja, o profeta Jonas existiu, essa história é real, porque se levantam por aí muitas ideias, muitos argumentos acerca de que Jonas foi uma parábola, uma metáfora, uma história contada com intenção de trazer um grande ensinamento, mas o Senhor Jesus citou a história, o contexto, o exemplo de Jonas, e isso mostra para nós a historicidade, né? Jonas como um personagem real na história. Aqui o texto nos diz que Jonas é filho de Amitai. Lá no texto de 2 Reis, capítulo 14, nos diz também que Jonas é da cidade de Gat-Éfer, na região de Zebulon, região norte de Israel. E também com base em 2 Reis 14, 25, nós vemos que o profeta Jonas, ele profetizou mais ou menos entre os anos de 793 e 753 antes de Cristo. E Jonas profetizou, realizou o seu ministério durante o reinado do rei Jeroboão II de Israel. Sabemos, né, que nesta época Israel era dividido, né, em 2 reinos, o reino do norte, chamado Reino de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá, e também que havia também o território de Benjamim. E no reino do norte de Israel, o rei era Jeroboão II, porque houve o primeiro Jeroboão, que foi logo no início,
quando Israel ficou dividido, mas depois de muitos anos, houve o Jeroboão II, e nesta época, Jonas exerceu o seu ministério como profeta. E esta profecia, essa história que nós vemos aqui de Jonas no seu livro, provavelmente aconteceu por volta de 765 antes de Cristo, mais ou menos 760 anos antes da vinda do Senhor Jesus. E durante o ministério do profeta Jonas, nós vemos também lá, com base em 2 Reis 14, vemos que o profeta Jonas foi um profeta bem-sucedido, porque lá para o rei Jeroboão II, para o reino de Israel, que era um reino desobediente, o rei Jeroboão II foi um rei desobediente ao Senhor, Jonas profetizou misericórdia de Deus para o rei, para o reino e o desenvolvimento de Israel. E isso aconteceu, o texto nos conta isso. Na época do reinado deste rei, Israel expandiu seus limites, que havia perdido em guerras anteriores, impulsionado pela profecia de Jonas, Israel expandiu seus limites, foi mais longe e, neste período, o reino de Israel se assemelhou até à época de grande prosperidade, que foi a época dos reis Davi e Salomão. Então, Jonas era um profeta bem visto, era um profeta bem estimado, porque foi usado por Deus, e mesmo num tempo bem complicado, num tempo de idolatria, de desobediência, Israel avançou, Israel foi abençoado por Deus, e Deus usando Jonas como seu instrumento, pregando a sua palavra e acontecendo conforme Jonas havia pregado. Esse era o contexto histórico do profeta Jonas. A época em que ele viveu, em que ele ministrou, e que provavelmente aconteceu a época, deste texto aqui que nós temos em mãos, o livro do profeta Jonas. Mas qual é o grande enredo, a grande história do profeta Jonas? Esse é um dos livros mais conhecidos, do Antigo Testamento, principalmente pelas crianças. Se tem um personagem que as crianças conhecem da Bíblia, do Antigo Testamento, é o profeta Jonas, por causa da grande história, que Jonas foi engolido por um grande peixe. Alguns dizem, baleia, mas a Bíblia não deixa isso claro para nós. Mas o grande enredo aqui do livro do profeta Jonas é o chamado de Deus para Jonas ir a Nínive, a cidade de Nínive, como lemos aqui nos primeiros versículos, capital do império da Assíria, e pregar contra o pecado deste povo, levando graça, levando compaixão e levando misericórdia. Chamado de Deus para Jonas, ir até Nínive e pregar contra o pecado desta cidade, deste povo, levando de Deus a graça, a compaixão e a misericórdia. Mas nós precisamos saber e conhecer um pouco mais sobre a cidade de Nínive. Isso é muito importante para a compreensão de todo o enredo, de todo o contexto do livro do profeta Jonas. A Síria era o império que estava avançando e dominando o mundo da época. E o império da Assíria tinha como capital a cidade de Nínive. E Nínive era uma das maiores cidades do mundo à época, com mais de 1 milhão de habitantes. E para a época era um número muito grandioso, era uma megalópole. Só que Nínive, a capital do império assírio, era uma cidade totalmente pagã, totalmente idólatra, totalmente cruel. A Assíria, que tinha como capital Nínive, era o povo inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. E a Assíria é um povo que ameaçava a liberdade e a independência de Israel. Tanto é que algumas décadas depois, nós vemos pela história bíblica que o Império Assírio dominou, subjugou Israel
e levou cativo o povo israelita para a Síria. Mas nesse ponto aqui de Jonas, isso não havia ainda acontecido, mas o Império Assírio já era um império que estava dominando o mundo, já estava crescendo, e isso através da crueldade, isso através da maldade. O povo da Síria, cuja capital era Nínive, era um povo totalmente cruel e sanguinário. Há relatos históricos que mostram, que comprovam toda a crueldade, toda a maldade, como os assírios desempenhavam, né, o seu poder e venciam as suas guerras e dominavam as cidades. Por exemplo, algumas décadas depois, como eu disse, Israel foi totalmente destruída, o Reino do Norte, e foi levado o povo totalmente cativo, humilhado, destruído pelo Império Assírio. E esta cidade, Nínive, deste povo idólatra, deste povo cruel, deste povo sanguinário, maldoso, que era inimigo de Israel, que era uma ameaça para o povo de Deus, é para esta cidade, Nínive, que Jonas é chamado para pregar. Imaginem você, alguém chamado para pregar em Berlim, na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Alguém é chamado por Deus, vá a Berlim durante a Segunda Guerra Mundial, no avanço ali da Alemanha nazista, e diz, vá pregar nesta cidade. Era, né, no contexto da época, era algo semelhante, que Jonas estava recebendo da parte de Deus. E a partir daí, a gente começa a entender um pouco do porquê esta relutância, do porquê isto foi tão desagradável para Jonas ouvir de Deus. E nós conhecemos a história, né? Jonas não aceitou, Jonas fugiu do Senhor e muita coisa aconteceu, até que o propósito de Deus se cumpriu. Jonas foi para Nínive, Jonas pregou para Nínive. E o que aconteceu com a pregação de Jonas? Nínive se arrependeu, o povo se arrependeu, houve ali uma conversão em massa, podemos dizer assim, houve um avivamento na cidade de Nínive. Esse povo cruel, sanguinário, idólatra, através do ministério de Jonas, se arrependeu e buscaram ao Senhor, mas a princípio Jonas não queria ir, Jonas relutou, e nós podemos entender, pelo menos em parte, o porquê de tudo isso, porque não era para qualquer lugar. E é interessante que Jonas estava recebendo um chamado da parte de Deus incomum aos profetas, porque também nós vemos entre os profetas aqui do Antigo Testamento, que Jonas é o único que é chamado por Deus para sair de Israel e ir para outra nação pagã pregar a palavra de Deus. Nós vemos em todos os outros profetas, eles pregando, alguns citam outras nações, alguns falam sobre outras nações, levam mensagens, profecias acerca de outras nações, mas nenhum, a não ser Jonas, foi chamado para ir até outro lugar, para sair da terra santa, da terra de Deus, e ir para uma nação pagã e pregar a palavra de Deus. E Jonas foi chamado por Deus, vá até Nínive, vá a esta capital da Assíria. No decorrer então dessa nossa série aqui em Jonas, nós vamos trabalhar alguns temas importantes. Como nós sabemos aqui, Jonas ele vai falar de muitas coisas intrigantes, muitas coisas curiosas. Claro que nós não poderemos abranger, né, tudo que está aqui no livro de Jonas, mas nós vamos procurar nestes domingos trazermos pelo menos aquilo que de principal a gente pode aprender
e ver aqui no livro do profeta Jonas. Então nós vamos trabalhar alguns temas, e eu queria também trazer para vocês aqui os principais temas que nós vamos trabalhar, que nós poderemos ver no livro do profeta Jonas. Primeiro, nós veremos aqui o grande tema da misericórdia e da compaixão, divina e humana. O grande tema da misericórdia e da compaixão de Deus, e também nosso, dos homens. Nós vemos aqui em Jonas, nós veremos aqui que Deus, Ele mostra o seu amor, Ele mostra a sua misericórdia, Ele mostra a sua compaixão, até pelas pessoas más. Porque nós vemos aqui um povo tão cruel, tão idólatra, tão sanguinário, como o povo de Nínive, da Síria, mas Deus manda Jonas ir pregar para esta cidade, para que essa cidade possa conhecer esse Deus todo-poderoso e gracioso. Nós vemos aqui, é um dos grandes temas desse livro, a grande misericórdia e compaixão de Deus por todos, por todas as pessoas, por todos os seres humanos, até pelas pessoas más, até pelas pessoas mais cruéis. A graça, a misericórdia, a compaixão de Deus. E nós também devemos ter essa graça, essa misericórdia, essa compaixão de Deus pelos perdidos, principalmente aqueles que estão perdidos na maldade. Nós, como crentes, temos esta mania, este mau costume de queremos ser juízes da sociedade. Nós dizemos quem é salvo, quem não é, quem merece, quem não merece, quem é bom, quem não é bom. Mas quando nós vemos na palavra de Deus, que Deus sempre derrama o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Essa é uma grande lição que nós vamos aprender aqui no livro de Jonas, como Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia, e como nós devemos fazer o mesmo. Nós também veremos aqui este grande tema da soberania divina e a responsabilidade humana. Nós vemos em Jonas o grande plano de Deus para Nínive, sendo ali desenrolado por Deus, sendo cumprido, mesmo através da relutância de Jonas. E Deus vai usar os seus meios, aquilo que Ele sabe fazer de melhor, os seus milagres. E nós vemos aqui, grandes milagres em Jonas, um livro tão pequeno, mas com grandes milagres de Deus sendo mostrado a nós, revelados, manifestado, porque o plano de Deus, a soberania de Deus, independente do querer do homem, é manifestado. Mas nós vemos aqui também que o homem tem a sua responsabilidade. Apesar da soberania de Deus, apesar de Deus fazer tudo o que lhe apraz, tudo que está nos seus planos e nos seus propósitos, como até a salvação de uma cidade idólatra como Nínive, o homem é responsável por suas escolhas, como Jonas foi responsável pela sua escolha de querer fugir de Deus. Mas nós vemos Deus também quebrantando o coração do homem, porque é assim que Deus manifesta a sua soberania sobre a responsabilidade do homem, quebrantando o seu coração. Nós veremos também aqui em Jonas o grande tema do chamado divino para o homem. Deus chama homens e mulheres para fazer a sua vontade. E a grande questão é, como nós respondemos a esse chamado? Como lidamos com esse chamado do Senhor? E também nós veremos aqui em Jonas o grande tema do poder da palavra pregada e da ação do Espírito Santo. Porque nós vemos que Jonas, enfim, obedece, vai até Nínive, prega, e o que nós vemos lá? E a pregação do Jonas, nós vemos aí, é male-male, é meio devagar. Mas Deus usa a palavra dele pregada, nós vemos o poder de Deus em ação através da sua palavra, nós vemos a ação do Espírito Santo. E o texto nos diz que a cidade de Nínive inteira, até o rei, o todo-poderoso rei, ele se converte.
a cidade se converte. A palavra é manifestada, a palavra causa transformação na cidade, e o Espírito Santo vivificador age poderosamente em Nínive. Esses são os grandes temas que nós veremos, que nós refletiremos aqui no livro do profeta Jonas. Mas agora então, após eu trazer essa introdução, vamos ao texto que nós lemos aqui, os primeiros 3 versículos que inicia para nós o livro do profeta Jonas. Então nós vemos aqui que Jonas recebe uma missão. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. É interessante, meus irmãos, nós sabermos disso, que Jonas já era um profeta. Como nós vimos lá no contexto, 2 Reis 14, Jonas já era um profeta. Jonas já era um homem de Deus, usado por Deus, acostumado a ouvir a voz do Senhor e a fazer a vontade do Senhor, e ver Deus agindo através da sua vida e do seu ministério. Talvez muitos, a ter contato aqui com o livro de Jonas, achem que Jonas estava pela primeira vez recebendo um chamado do Senhor. Não, Jonas já era um profeta. Já estava agindo ali através do chamado, da missão de Deus. Mas este momento aqui, nós vemos Jonas recebendo uma missão, recebendo uma obra de Deus para ser realizada por ele. Mas era um chamado totalmente improvável, porque Jonas é chamado por Deus para se dirigir a uma nação pagã. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas esse chamado de Deus, esta obra, esta missão que Deus estava dando a Jonas, tinha um toque da misericórdia divina. Por mais que nós lemos aqui, Deus dizendo, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas sabia que esse chamado de Deus tinha o toque divino, da misericórdia divina. Porque Deus é misericordioso, Deus é gracioso. E nós vemos lá no capítulo 4, versículo 2, Jonas dizendo isso para Deus. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus, misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Entenda, irmãos, que esse arrepender aqui não é o arrependimento humano, mas é no sentido de que Deus manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia, e mesmo que a princípio a sua palavra é de condenação, e é mesmo para os pecados, mas sempre que houver quebrantamento, arrependimento do homem, confissão de seus pecados, a graça e a misericórdia de Deus sempre estarão presentes. E Jonas sabia disso. Jonas sabia que esse chamado de Deus para pregar contra a maldade de Nínive tinha um toque da misericórdia do Senhor. E aí o que o texto nos diz, versículo 3? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Em outras traduções está dizendo assim, Jonas se dispôs e foi para Tarsis. A ideia desta palavra é trazer a questão da disposição, do ânimo. E o texto nos mostra que Jonas, não é que ele estava desanimado, não é que ele não estava afim de cumprir esse chamado do Senhor, mas a verdade, Jonas estava muito afim, estava muito disposto de fugir do Senhor, de fugir da presença de Deus. A disposição de Jonas não era para obedecer ao Senhor, mas a disposição de Jonas era para fugir da presença de Deus. E qual que é a ideia de Jonas? Eu vou para o outro lado do mundo.
vou fugir de Deus e eu vou para o outro lado do mundo. O texto nos diz que Jonas fugiu dirigindo-se para Tarsis. Tarsis era uma cidade que estava do outro lado da região onde Jonas estava, ali no norte de Israel, e também para o outro sentido, onde era a Síria. Em relação a Israel, a Síria era mais para o leste, Tarsis era para o outro lado, para o oeste, onde hoje se situa provavelmente a Espanha. Para nós contextualizarmos, para nós aqui no nosso país, é como se Jonas tivesse recebido uma mensagem: vá pregar lá em Juazeiro, na Bahia. Falar, sabe para onde eu vou? Eu vou para Manaus. E compra uma passagem, vai para o outro lado do país, tentando fugir do Senhor. E veja que Jonas entendeu que as circunstâncias eram favoráveis para ele. O texto nos diz que Jonas vai até a cidade de Jope, no porto, e ali encontra um navio que tinha o que como destino? Tarsis, o outro lado do mundo. Ele falou, opa, era isso mesmo que eu precisava. E aí o texto diz, ele compra a sua passagem e embarca para Tarsis, no entendimento de Jonas. Ele fugindo para o mais longe possível de Deus, ele estava livre deste chamado de Deus. Jonas, ele foge da presença de Deus, ele dificulta as circunstâncias humanas, entendendo que através destas circunstâncias, Deus desistiria, Deus não poderia fazer mais nada, porque ele foi para o outro lado do mundo. Então não haveria mais condições de Jonas ir para Nínive, para a cidade, para o local que Deus chamou. Mas Jonas falhou em muito, né? Porque ele entendeu que os meios humanos, as circunstâncias humanas, poderiam impedir o agir de Deus, o propósito de Deus. Jonas precisava de algumas experiências com Deus. Jonas precisava passar por algumas coisas para compreender quem é Deus, o Deus a quem ele servia, o Deus do qual ele era um profeta, mas ele precisava experimentar algumas coisas, para saber, para compreender, conhecer quem era Deus, e é o que acontece a seguir. Nós vemos no decorrer do livro de Jonas, essas experiências que Jonas teria com Deus, e é isso que acontece conosco, meus irmãos. Deus nos leva a muitas situações, Deus permite que nós enfrentamos muitas situações para que a gente possa conhecer quem Ele é. Deus permite que nós enfrentemos os mais variados contextos em nossas vidas, para que a gente possa ter experiências com esse Deus e conhecê-lo cada vez mais, e conhecê-lo de uma forma profunda. E é isso que nós vemos aqui acontecendo com o profeta Jonas. Então, já indo para o nosso final, diante desta introdução e desses primeiros versículos, deste início da história do livro do profeta Jonas, eu queria trazer algumas lições e algumas aplicações para que a gente possa guardar e para que isso possa falar profundo aos nossos corações. Primeiro, Deus é o grande protagonista de Jonas. O grande protagonista, o personagem principal do livro de Jonas é Deus. Nós podemos entender de uma forma errada, equivocada, que o personagem principal do livro do profeta Jonas é o profeta Jonas, porque o livro conta a história dele, o livro conta o que aconteceu com ele, o chamado que ele recebeu, a sua fuga, o que aconteceu depois disso,
Mas, na verdade, o livro mostra para nós que o grande personagem, o grande protagonista é Deus. É Deus agindo através do profeta Jonas. Deus mostra a sua graça, mostra a sua misericórdia, mostra a sua compaixão e a manifestação dos seus propósitos e dos seus planos na vida de Jonas e através da vida de Jonas. A história da nossa vida não tem a ver com nós mesmos, não tem nós mesmos como personagem principal. Mas o protagonista da história das nossas vidas é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o centro de todas as coisas, e Ele é o centro, é Ele quem deve estar no centro das nossas vidas. As nossas vidas falam sobre o Deus Todo-Poderoso que nos criou e que nos viu em pecado, mas que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos salvar. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Deus é o grande protagonista, o personagem principal do livro do profeta Jonas, das nossas vidas e do mundo e de toda a criação. Nós também podemos aprender aqui que todos nós recebemos um chamado desagradável. Todos nós recebemos um chamado desagradável. Todos somos chamados por Deus. E esse chamado do Senhor não é agradável aos nossos ouvidos, porque esse chamado de Deus mexe com o nosso orgulho, mexe com o nosso ego, mexe com as nossas paixões, com as nossas vontades. E é claro que a nossa primeira reação é fugir de Deus, é dizer não para Deus, é dizer: Deus, eu não quero, isso é difícil demais, isso eu não posso, isso eu não estou preparado, isso eu não sou capaz, isso é demais para mim, o Senhor pode chamar outro. Todos nós recebemos um chamado, que para nós é desagradável. Nós somos chamados a morrer, tomar a nossa cruz e morrermos para nós mesmos. Nós somos chamados a renunciar o nosso pecado, renunciar as nossas velhas práticas e costumes. Nós somos chamados a viver a palavra de Deus, não apenas ouvir, conhecer, mas vivê-la em nossas vidas. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, levar essa palavra de Deus, essa palavra que condena, mas essa palavra também que salva, e que mostra a graça, que mostra o amor, a misericórdia do Senhor. Nós somos chamados para levar essa palavra a todas as pessoas, mas isso para nós soa desagradável. A grande questão é: como responderemos a esse chamado? Tenha cuidado com as suas escolhas, porque as nossas escolhas têm as suas consequências. Mas saiba que você é chamado por Deus, você é chamado para fazer a obra de Deus, para cumprir com a missão de Deus. Nós, como igreja, como povo de Deus, e você particularmente, na sua individualidade com Deus, você tem o seu chamado, o chamado da parte do Senhor. E não importa como isso soe para você, o que importa é que nós obedeçamos e cumpramos com a vontade do Senhor. E por último, Cristo é o Jonas que obedeceu e amou. Cristo é o Jonas que obedeceu e amou. Nós vemos aqui que o profeta Jonas obedeceu, mas ele não amou. Primeiramente ele fugiu, mas depois nós veremos no decorrer da série que ele foi cumprir, não teve outra saída para ele.
E ele vai obedecer o chamado do Senhor, ele vai até Nínive, mas nós veremos também que ele não amou o povo, que ele não amou os perdidos, porque o seu coração ainda estava cheio desse sentimento humano, de raiva, de ira, de ódio, de vingança contra o povo. A obediência deve estar recheada pelo amor. Não basta apenas obedecermos, mas nós temos que amar. Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a vontade de Deus, nós temos que amar a palavra de Deus, nós temos que amar os perdidos, que nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. O nosso pecado nos atrapalha num ponto ou no outro, ou nos dois, obediência e amor. Mas Cristo, Jesus Cristo, é aquele que morreu e ressuscitou por obediência e amor. Cristo obedeceu à vontade do Pai e amou, Ele nos amou, Ele entregou a sua vida por amor. Vamos lá em Mateus capítulo 12, encerrando, nesta citação que o Senhor Jesus faz do profeta Jonas. Mateus capítulo 12, versículo 39. Ele respondeu, o Senhor Jesus: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Cristo obedeceu e amou os perdidos. Ele é o Jonas que obedeceu e que amou. Concluindo, então, essa é a nossa viagem que nós iniciamos hoje no livro do profeta Jonas. Uma curta, mas uma interessante, maravilhosa viagem pela palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui a grande manifestação da graça, do amor de Deus, através das crises do profeta Jonas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Ele fale profundamente e poderosamente aos nossos corações. Vamos orar, feche os seus olhos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por Tua graça maravilhosa, por Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque sabemos, ó Deus, que somos chamados por Ti. Nós sabemos que há um chamado do Senhor sobre as nossas vidas, mas o nosso orgulho, a nossa vaidade, esses sentimentos humanos, carnais, Senhor, querem fazer com que a gente se engane, achando que podemos fugir do Senhor, que podemos fazer qualquer coisa, que podemos ir para qualquer lugar, que podemos trazer qualquer desculpa para dizer a Ti: eu não vou fazer, eu não quero fazer, isso é desagradável demais para mim. Mas Senhor, tenha misericórdia de nós, porque podemos aprender pela Tua palavra quem Tu és, e o que o Senhor nos ensina, Senhor, através dos Teus grandes propósitos, Senhor. Como vimos e como veremos através do livro do profeta Jonas, Senhor, nos ajude a conhecer ao Senhor cada vez mais, a conhecer o Teu grande amor, a conhecer a Tua graça, a Tua misericórdia, e que isso possa fazer, e que isso possa nos motivar a cumprir com o Teu grande chamado, com a Tua obra, com a Tua missão que Tu tens para as nossas vidas, para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, eu peço a Deus que visite corações nesta noite e os quebrante, ó Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, Senhor,
faça a tua obra, Senhor, porque Tu és o soberano, Tu és aquele que realiza, Senhor, segundo o Teu propósito. Eis-nos aqui, Senhor, tira de nós todo medo, em nome de Jesus, tira de nós todo receio, Pai, quebrante, transforme os nossos corações, para que possamos obedecer e amar aqueles para quem somos chamados por Ti, para realizar a Tua obra e a Tua vontade. Meu querido e minha querida, coloque tua vida nas mãos do Senhor, abra o teu coração para Deus, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra de Deus, ouça o chamado do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Criador, e não tente fugir de Deus, porque você não conseguirá. Que o Espírito Santo quebrante o seu coração e faça com que você se aprofunde cada vez mais no conhecimento de Deus, para que você possa estar sempre disposto para obedecer a Deus o seu chamado, e o amar, e amar a todos aqueles a quem Deus vai te enviar para você ser um instrumento para as suas vidas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco estas vidas em Tuas mãos, que o Senhor faça a Tua obra maravilhosa e grandiosa nos seus corações. Obrigado pela Tua palavra, e continue a falar conosco, Senhor, a partir de hoje, através do livro do profeta Jonas. A Tua palavra, Senhor, nós nos rendemos a ela, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.